Olha só, pessoal, esse prédio que nós estamos reportando aí para nossa audiência foi o prédio aí onde ficou as instalações do último cinema na Memorável, o Cine Trini, do meu amigo Fernando Cetrini, ele que foi meu colega de trabalho aí no posto de saúde, e eu até ia convidar ele para estar aqui presente para ele nos reportar, mas em outra oportunidade nós vamos falar de cinema, porque o pai do Fernando teve cinema em São Lourenço, um dos primeiros lá em São Lourenço, e ele que trouxe esse sangue cinematográfico para o Fernando, para o seu filho aí. O Fernando que já concluiu as suas atividades no posto de saúde, se aposentou em 2006, se não me falha a memória, né? Mas o cinema não veio aí, então, a dar continuidade aqui na Memorável. O cinema se chamava Cine Trini, era do meu amigo aí, do Fernando Cetrini. Então a gente só tem que agradecer. Em cartaz, o cinema em Camaquã, de 1905 a 1950, o primeiro salão a passar filmes mudo foi o de Amado Pérez, num galpão na rua Júlio de Castilhos, sobre o número 157. A luz elétrica era fornecida pela ferraria do senhor Otto e Decker, França Decker e Otto Neotzling. Em 1915 foi transferido para um novo prédio na rua Bento Gonçalves, com palco para apresentações, ao lado do Centro Espírita, ali atualmente. O nome era Cinema Moderno, para atrair o público. Uma banda tocava em frente ao prédio, depois fazia acompanhamento do filme. Era do maestro Lucídio Moreira, a família de músicos que formavam a banda União, e também tocava em contrato com a municipalidade, em eventos, por exemplo, no coreto móvel de madeira, que levavam para a praça. Lucídio Moreira, funcionário do município, também tocava retretas, olha só, nos desfiles cívicos. O coreto móvel não ficava na praça, era levado para os eventos municipais, mas após o fechamento do Cinema Novo, o Cine Café Brasil, em 1925, pertencendo ao empresário Arthur Maranich, entre os históricos, nada menos do que o antigo clube comercial, né? Tinha o clube comercial que, para vocês não se lembram, era o fórum e não existia ainda, né? O Cine Teatro Coliseu de José Bukowski, natural de Dolfriciano e polonês, que no barracão de lona branca, onde é hoje o edifício Dora, com bancos de tábuas colocadas em cima de caixas de querosene, a família toda Bukowski ajudava a passar os filmes. José Bukowski batia fotos, tocava violino, ele também trabalhava de marceneiro. Só em 1926 adquiriu por compra um terreno na rua de cima, construiu o Cine Teatro Coliseu, ao lado sua casa de moradia. O local onde existia a casa, para vocês terem uma ideia, rezou missas e morou, em Delbrando Pedroso, freguesia São João Batista, de 1854. Sua morte foi em 1944. Em 1981, o Coliseu foi adquirido pela Prefeitura Municipal, aqui de Camaquã mesmo. Em 22 de outubro de 1987, foi totalmente restaurado e reinaugurado, atualmente com uma capacidade de 220 lugares, pessoal. Olha só, então a gente dirigido pela Secretaria Municipal de Cultura, o Coliseu é palco de peças teatrais, mas ainda no tempo dos filmes mudos, o prédio do Café Brasil foi construído pela família Suso Medina e apresentava filmes e seriados com o lançamento de carnês com preços mais baratos. Outra novidade foi a apresentação de uma pianola automática aos sábados e matiné aos domingos, abastecendo bandas também aí, músicas iguais ao piano comum, com um rolo perfurado, ajustando a velocidade acionada por pedais. Os temas se ajustavam ao movimento e ao andar do filme. Esta empresa durou apenas pouco tempo. Fechou por motivos econômicos, o prédio foi locado por uma associação e com Luiz Lázaro da Silva na presidência, e que fundou o clube comercial, também fundador e primeiro presidente da ASIC, pessoal. Olha só, reportando para vocês então, comprando e construindo a sede própria na esquina
a tecnologia cinematográfica, trouxe projetores que os cinemas modernizaram. Então surgiu em frente ao campo de baixo o novo cinema com modernas instalações e bem maior. Em 1943, nova empresa pertencia ao senhor Joaquim Dias. Olha só, pessoal, então a gente reporta então a história do cinema, como começou esse texto, essa pesquisa toda aí. A gente dá créditos ao nosso querido professor Roberto Stepanski, ele que está sempre agregando aqui com nós. Tá muito cedo aqui da manhã, a gente está gravando esse videozinho aí, atendendo a inúmeros pedidos de pessoas que já não moram mais em Camaquã, mas eles nos pedem: Edilon Ávila, vá naquele prédio tal, conta uma história. Aí eu vou lá e recorro aí aos trabalhos do professor Roberto Stepanski, né? Porque o homem pesquisa 24 horas por dia e eu não posso passar aqui para nossa audiência informação incorreta. Às vezes as pessoas falam: mas tal material foi ao ar, mas não é bem aquilo ali. Pessoal, aqui a gente coloca pesquisas verídicas, pesquisas que o povo sabe que aquilo ali tem fundamento e embasamento. Jamais vamos reportar para a nossa audiência algo que não condiz com a realidade. Mostrando então o prédio do Cine Trini, o último prédio do cinema em Camaquã, o último prédio que marcou a época. Aqui também foi o Pulguinha, o pessoal fala muito aí, né? Cinema aqui em Camaquã. Esse prédio aí tem uma grande historiografia para vocês, uma grande historiografia mesmo. Então a gente coloca para vocês aí as imagens. Hoje o dia não está muito colaborativo, as imagens estão meio escuras devido aí o tempo está meio para chuva hoje, nesse dia de gravação nosso. Nós sempre procuramos gravar aos domingos e colocar esses materiais para vocês a rodar aí durante a semana, tá, pessoal? Então hoje nós soubemos um pouco da história aqui do cinema Cine Trini e também aí como começou a jornada de cinema aqui na Memorável através das pesquisas cinematográficas, porque nós estamos falando de cinema do que nosso querido professor Roberto Stepanski, diretamente aqui dos baixos da cidade, na esquina da Rua Capitão Adolfo Castro com a Rua Carlos Krieger. Edilon de Ávila vos diz. Nosso muito obrigado, gente amada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deixe o seu pedido aí no WhatsApp da página, está aí na tela, da área 51985005164. Repetindo, 985005164. Pessoal pedindo para nós reportar a história da Lojas Almeida, do Anulino aí para vocês. Mas eu peço aí, se alguém tiver alguma imagem da Lojas Almeida, que reportem aí para nós no WhatsApp da página que está aí na tela, ok? Um grande abraço para vocês. Fui!